Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já deixe aquele like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Flamengo. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, um abraço também aí pro Bruno, Marra, Donk, todos que estão com a gente, mais uma vez nesse Sport Center. Agora não tem como negar de jeito maneira, né? Já contra o Bragantino ficava difícil, agora com pontos empatados então com o líder Palmeiras, perdendo ali na diferença de saldo de gols, fica mais difícil ainda. O Flamengo teve o gostinho da liderança ali talvez por 29, 30 minutinhos, quando o Palmeiras ainda perdia para o Fortaleza, mas enfim, fez a sua parte, né? 3-0, talvez tenha sofrido um pouquinho no início do jogo ali, levou uma bola na trave no início da partida, mas depois ficou soberano na partida, ficou tranquilo, fez os seus 3-0, o Tite trabalhou bem a equipe, até falando aí do equilíbrio, um time mais seguro defensivamente, ainda longe do ideal, obviamente, são poucos jogos de trabalho, mas mais seguro defensivamente, produzindo ofensivamente e retomando peças importantes que não vinham muito bem com o Sampaoli, como por exemplo o Cebolinha, o Pedro, fizeram em boas notícias aí talvez já para 2024, mas de maneira um tanto quanto talvez inesperada, o Flamengo chega aí para disputar esse título brasileiro nessa reta final. Por saldo de gols, a tabela do Palmeiras parece até um pouquinho mais favorável, mas o Flamengo está aí nessa briga sim, tem um adversário muito difícil na quarta-feira, o Atlético Mineiro também está nessa briga pelo título brasileiro, mas dá para dizer que o Flamengo de forma mais consistente demorou, mas chegou nessa briga. Mari, Bruno. Aí chegou forte, hein, Mari? É isso que eu ia falar, demorou, mas chegou com um pé embaixo. O Rock Balboa, já não falei pra você? É verdade. Pergunta pro Pedro se ele assistiu o filme. Falei pra ele fazer a lição de casa. Você assistiu, Donk? Rock 4? Assisti. Não tá vendo de novo esse filme agora? Parecido. Aí, tô falando. Flamengo desde a estreia do Tite e os rankings no Brasileirão no período. 19 pontos, então tem o segundo a melhor pontuação, o segundo melhor também aproveitamento em gols marcados e gols sofridos também. É o segundo que menos sofre. Lidera em saldo de gols, em duelos, porcentagem de duelos vencidos e chutes até marcar contra os outros adversários no Brasileirão. E chutes até sofrer gol é o time que, o segundo time que mais precisa para... Joga fora essa tela aí, por favor. Jogar fora? Joga fora. Por quê? Nossa. Sim. Que Porque, isso? assim, a tela vai nos levar a louvar os números. Nossa, que grande número, que tal, que maravilha. Nossa, olha aquilo, olha aquele outro. A Mariana que tava fazendo, eu tava quieto. Não olha pra mim não, era ela. Volta. Parceiro, bem parceiro. E a frase característica, além de chamar para observar o Brighton, tem uma, né? Volta no tempo. Volta no tempo. Volta no tempo. Ah, boa. E agora pode voltar a tela. Essa tela, ela fica muito mais forte quando você lembra qual o cenário que estava o Flamengo. O cenário era um cenário de, assim, vamos cumprir aí até o final do ano, tudo, vamos ver o que acontece. É verdade. O campeonato está entregue mesmo, tal. Só que chegou um treinador, o do equilíbrio, e que aí você começa a entender mais que esses números, e eu concordo muito com o Pedro, esses números, eles são notícia agora e eles já são uma projeção para 2024. O treinador do equilíbrio, se ele ganhar o direito de acessar a cabeça dos jogadores que trabalham com ele, já está escrito o que ele vai fazer. Ele vai fazer bom trabalho de novo. Porque essa é a história do Tite, gente. Essa é a história do Tite do Corinthians, essa é a história do Tite de 6 anos de seleção. Mas perdeu para a Bélgica e perdeu para a Croácia. O Flamengo não vai jogar contra a Bélgica nem com a Croácia. Tá? E perdeu jogando sempre com a possibilidade de vencer. E sempre, assim, vitórias dos outros que os outros tentam explicar e derrotas do Brasil que a gente tenta entender. Mas o Tite sempre fez, de um tempo na carreira dele para cá, trabalhos muito sólidos. E no atual trabalho do Flamengo era um grande desafio para ele. Porque estava tudo errado. E tá dando tudo certo. E muito com a cara dele.
Você viu o Ayrton Lucas puxar a bola da perna esquerda para a direita e cruzar para a cabeça daquele gigante, 2,14 metros, eu acho, Cebolinha, fazer o gol de cabeça? Você percebeu isso? Era o Cebolinha que fechava como um atacante de área. Era o Cebolinha que fechava como o Bruno Henrique, como o Gabigol, como o Pedro. Era o Cebolinha fazendo um gol no cruzamento de perna direita do Ayrton Lucas. Teve sufoco nos minutos iniciais, sim. Mas é sempre o jogo de um contra o outro. O outro, o que perdeu e caiu há muito tempo, sempre deu sufoco em qualquer um no campeonato. Sempre. Isso é até engraçado falar isso. Mas sempre fez isso. Não, e com um dedo do Tite no sentido, além do Cebolinha, do Bruno Henrique como titular, pelo lado direito, uma manutenção de uma substituição que ele tinha feito no último jogo, né? Exato. E assim, você olha o crescimento do Cebolinha, a confiança que esse jogador passou a ter. Ele hoje, desde a chegada do Tite, ele é o cara que mais cria chances ao lado do Arrascaeta no elenco. Além de 2 gols e 2 assistências, o Pedro é o vice-artilheiro do campeonato, né, desde a chegada do Tite, com 6 gols, só um atrás do Paulinho. Então você está falando do crescimento de vários jogadores que permitiu sonhar. Quando o Tite chegou, e ele chegou falando que o foco era uma vaga direta na Libertadores, ali não tinha questionamento. Só que o que aconteceu no campeonato permite ele sonhar mais. Eu não sei o que vai acontecer em 2023, mas para 2024, desses times que estão concorrendo o título, para mim o grande vencedor é o Flamengo. O que essa reta final de campeonato projetando para o ano que vem, o time que mais se deu bem com tudo que está acontecendo é o Flamengo, que é o início de um processo que não é para agora. O Tite não chegou agora para assumir o time e vamos ganhar. Isso, né? Ele chegou para o ano que vem. O que se vir agora... Exato, e se vir agora pode ser um lucro, mas o foco é em 2024 e o Flamengo já está se dando muito bem com isso. É curioso isso, né? Porque o campeonato talvez esteja sendo decidido entre um time que tem um trabalho no início e um time que talvez esteja no fim de um trabalho, né? A gente não sabe se o Abel vai continuar, né? Se esses jogadores do Palmeiras vão continuar. Mas de qualquer jeito, com Abel ou sem Abel, o Palmeiras vai ter que melhorar o elenco para a próxima temporada. Sim, exato. E é isso que está acenando, né? Está acenando com isso. Mas o Tite, ele prometeu sempre o quê? O equilíbrio, não foi, Mari? Desde o começo. Porque a nossa tendência, né, Pedro, nas análises e nas perguntas para o Tite, qual era? Dá para jogar Gabigol... Pedro, Bruno Henrique, Zico, Trocador, Albina, quem mais? Imperador, todo mundo junto, Nunes, todo mundo junto. O Tite falava assim, talvez, mas vamos buscar um pouco de equilíbrio, né? O equilíbrio ele já está entregando, não tá, Pedro? Tá entregando ao jeito Tite, né? Ele não comprou briga, né? Não quis comprar nenhuma briga pública. É o estilo do Tite mesmo. E aos poucos, da maneira dele, ele vai colocando muito o seu estilo. Você vê que o Gabigol ontem teve até uma imagem bem emblemática, né? O Gabigol no finzinho da partida, já ciente de que não ia entrar no jogo, substituições definidas, o placar definido. Ele sentadinho ali na beira do banco de reservas, sem até o colete e tudo mais, com uma camisa branca, aquela camisa térmica que usa por baixo, e observando o campo ali, então não tendo muito o que fazer mesmo, porque não tinha mais como entrar, o time estava bem ajustado, o Luiz Araújo que entrou como opção ofensiva, o Bruno Henrique já tinha saído, então ele colocou aos poucos as coisas em seus lugares ali, tornou o Flamengo bem equilibrado e acho que ninguém contesta nesse momento que o Gabigol tinha que ter entrado nesse time, tinha que ter tido uma alternativa. Não, o Flamengo foi lá, conseguiu o seu 3-0 e não há um debate em relação a isso, por exemplo, para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro. O Gabigol pode entrar, pode decidir o jogo, mas vai ser uma circunstância, uma opção talvez até tática do Tite dentro da partida, como ele teve outras diante do Red Bull Bragantino. Ele deu uma acalmada bem grande na fervura que existia dentro do Flamengo e teve outras questões como a confiança que vocês destacaram aí do Cebolinha, né? Que era um jogador que parecia bem entregue, assim, mentalmente, inclusive. Você ouvia dentro, assim, que parecia um jogador até muitas vezes cabisbaixo, assim, abatido de não ter tantas chances, não jogar da maneira que conhece. O Tite trouxe isso. É um Cebolinha que combate, cria, faz gols. Então, um jogador totalmente renovado. Pensando até para 2024, pode virar até uma contratação também para o Flamengo. Mas isso do Gabigol é legal o Pedro levantar, porque eu acho que diz muito sobre o tamanho do Tite, não é? Porque
Quantas vezes, né, com o Pedro mesmo, a gente... Não é só o resultado, porque quantas vezes com outros treinadores tinha as vitórias apareciam, mas tinha uma questão, mais o Gabigol não sei o quê. Com o Tite a gente nem discute. Mas com o Tite, isso... A frase muda, né? Agora vira um problema do Gabigol. Isso. É o Gabigol que tem que resolver isso. E que no final... Isso. Porque o Cebolinha resolveu. E no fim do dia é sobre o Gabigol, né? Não é sobre o treinador. É sobre o Gabigol. Exatamente. Mas antes a discussão era, mas e o Paulo Souza? Mas e o Vitor Pereira? Mas e vamos ver, ele vai ser substituído, qual vai ser a reação dele com o técnico. Vamos botar 7-0 no último jogo? Nenhuma. Quer dizer, nenhuma não, né? Bom, estamos com o Dorileu com o Rafa Lamela aqui. Vou começar pelo Rafa, excepcionalmente mudando aqui a ordem, porque é o cara que está todo dia cobrindo o Flamengo. Pegou sol, pegou chuva, poeira, neve, Libertadores. Começou lá, né? Ferro, chibata, mandioca, abobrinha, desde o início, só foguete. E agora parece, Rafa, que tem um fio de esperança aí. O Flamengo não depende só de si, mas nitidamente é outro time com o Tite, né? É verdade. Eu acho que, sobretudo, mudou o ambiente, né, interno, né? Os jogadores estão mais competitivos, com mais vontade de vencer, estão acreditando no título. Isso não tinha algumas rodadas anteriores. Então o Tite conseguiu fazer isso e ele está freando um pouco o oba-oba. É jogo a jogo, né? Cada jogo é uma decisão. Eram 5, venceu o Red Bull Bragantino, venceu o América Mineiro, agora restam 3 decisões. Eu acho que a próxima rodada o Flamengo enfrenta o adversário mais forte. É o Atlético Mineiro, que sempre faz jogo duro com o Flamengo. Líder do retorno. E é o líder do retorno. Quer dizer, se o Atlético tivesse feito uma campanha razoável no primeiro turno, hoje estava liderando aí com uma certa folga, né? Porque realmente faz um segundo turno absurdo. O Filipão ontem, falando lá, que ganhou do Grêmio, que é o time dele, é o clube do coração. Foi difícil, foi duro ganhar do Grêmio. Mas o Atlético Mineiro, a torcida do Flamengo já está preparando aí um novo inferno. É um inferno 2.0. Eles vão começar a chorar agora de novo. Ô, Everton Guimarães, não começa não, hein? Eu sei que você tá indo dando da bala. Um beijo pro senhor, sou teu fã. Você é o único cara que eu conheço que cria lhamas. Naquela época, um dos jogadores do Atlético que mais pegou pilha foi o Alan, né? Foi o Alan. Que agora tá do lado do Flamengo, inclusive deve ser titular. Vai disputar uma vaga ali com o Thiago Maia, já que o Pulgar levou um cartão desnecessário. Né? Aquele cartão ali foi brincadeira. A gente vai chegar lá daqui a pouco, mas eu quero falar o seguinte contigo. Você é acostumado a cobrir muito futebol, todos os times do Rio de Janeiro. Fez seleção agora brilhantemente, aliás, parabéns. Obrigado, meu amigo. Tirou onda, ficou muito bom o material. Já dá pra perceber isso que o Rafa trouxe no dia a dia ali, quando chega do ônibus, na entrada pro aquecimento, que o ambiente do Flamengo é outro? Ah, com certeza, GV. Desde que o Tite chegou, né? A gente vê que a forma do Tite de lidar, já por conhecer ele com os jogadores, com os profissionais ali, é diferente da forma do Sampaoli. Quando o Sampaoli foi contratado, que a opinião comum era que ele era um cara bom de campo, de tática, mas tinha problemas de relacionamento. Ele não deu certo em nenhum aspecto no Flamengo. Teve problema fora e dentro de campo. E para mim o grande mérito do Tite nesse início ainda de trabalho no Flamengo foi organizar o time defensivamente. O Flamengo sempre foi um time de fazer muitos gols, mas sofria. Levou 3-0 do Cuiabá, levou 4 do Bragantino. Podia ser 10 do Bragantino. Pois é. Né? E agora o Flamengo levou um gol nos últimos 5 jogos. Foi qual gol? Foi o gol do Fluminense. No clássico contra o Fluminense, gol do Iano Gonzalez. O único gol que o Flamengo levou. E também um gol meio maluco, de canela, o cara de costas. E lá na frente o Flamengo, pela qualidade individual que tem, também pela organização que tem, vai resolver os jogos. É só não sofrer defensivamente. Ontem o Flamengo até começou sofrendo um pouco, teve uma bola no travessão, uma bola desviada ali que quase atrapalhou o Rossi. Mas também esse time do América Mineiro acho que vai ser o melhor rebaixado da história, cara. Todo jogo que eu vejo do América Mineiro, o América Mineiro joga bem e perde. Joga bem e perde. Uma outra situação é que o Tite foi perguntado ontem na coletiva se a zaga ali, o sistema defensivo é o pilar. Ele falou, não, o pilar é o equilíbrio. É você fazer muitos gols e sofrer poucos gols. E um destaque positivo vai para o Rossi, né? Que é um goleiro pouco midiático, em 12 jogos, em 8 ele não sofreu gols. E outra coisa, há muito tempo, desde o Bruno que foi o goleiro do Flamengo, que o Flamengo não tem um cara que ligue contra... E ligue mesmo. Muito não é repor bem. Repor bem, todos repõem. O Diego Alves repõe bem, o Matheus Cunha repõe bem. O Rossi é diferente. Do jeito que cai, ele aqui, ó, pateado, meu irmão. É um atrás do outro. E ainda tá pegando, porque é um formato diferente. O Tite tá um mês e pouquinho. O Flamengo tem uma grande arma, principalmente com o Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Arrasca, que domina bem essa bola, com o Rossi. Uma grata surpresa, né? Ele tava esquecido pelo Sampaoli, né?
Porque chegou no momento ali que o Sampaoli não contava muito com ele, deixou de lado, testou Matheus Cunha, testou Santos e não testou Rossi. Pô, acho que o Bigode trouxe informação, porque era a seleção lá, ele deixou de convocar o Rossi. E o Rossi era meio boladão com ele. E aí você deixa de usar um goleiro que estava pronto para ser titular e vem mostrando isso. Você falou sobre ligar o contra-ataque, ontem no primeiro tempo teve uma bola dessa, né? No Cebolinha, e o Cebolinha naquela velocidade dele botou na frente ali. Daqui a pouco vai sair um gol do Flamengo assim. Sabe o que me surpreende no Rossi? Eu troco muita ideia, a gente tem um grupo lá dos goleiros. Ele erra, ele acerta, mas é uma naturalidade. Quando ele faz M, às vezes ele faz, ele volta com a cara aqui, pega a bola e sai jogando. Isso é bom, né, cara? O goleiro precisa ser frio, Precisa ser frio, Isso cara. aí que você falou da saída de bola, né, do Rossi e da ligação dos contra-ataques, saiu o gol assim contra o Palmeiras. Ele ligou no Cebolinha, Verdade. Cebolinha cortou, deu de cabeça pro Arrascaeta e o Flamengo fez um gol assim, nessa jogada, que é muito trabalhada nos treinamentos, né? O Tite trabalha cada setor da equipe. Né? E ele tem 3 auxiliares competentes, né? O César Sampaio, o Kleber Xavier e o Arrasca. Esse aí o Arrasca deu uma de Bruno Henrique, Bruno Henrique deu uma de Arrasca, né? Olha lá. Deixou o Pedro na boa. O Bruno Henrique que deu assistência pro Pedro nesse início do segundo tempo, que estava mal no primeiro. Ele não conseguiu se adaptar ali do lado direito. Todo mundo imaginava que seria o Luiz Araújo, né? E aí todo mundo pedia para tirar ele no retorno ali pro segundo tempo, ele deu assistência pro Pedro. Ó, vou pedir da licença rapidinho ao torcedor rubro-negro. A gente segue falando de Rio, segue falando de Flamengo. Ele vai ter aí uma dor de cabeça boa, né, nesse lado esquerdo com o Bruno Henrique. Acho que ontem ele tentou, como era um adversário teoricamente mais tranquilo, tentar aí o Bruno Henrique na direita, mas aí ele perde o Luiz Araújo, que ajuda muito, né, no combate E essa defensivo. corte pra dentro dele ajuda muito. Agora, Rafa... Mas o Cebolinha é titular absoluto. Não, e é sai mais. difícil. Pra você, é titular absoluto. Titular, você também, Dolio. Pra mim também. Agora, impressionante esse time do Flamengo, né? Aí o cara olha assim pro banco, imagina o América, tá tomando de 2-3 e vai entrar, vem Everton Ribeiro. Aí vai entrar, ainda tinha um Gabigol. É um elenco muito forte do Flamengo. E só que um dos principais jogadores do Flamengo, o Eric Pulgar, tomou um cartão bobo. O Tite já podia ter tirado ele de campo. Queria saber de você. O River Plate já assume isso, já sabe que vai perder o jogador, se não vendê-lo agora. Quando eu digo perder é porque ele tem contrato com o River Plate até dezembro de 2025, mas ele não vai renovar o contrato dele. Então vai chegar um determinado momento que ou o River Plate aceita vender e aí fatura uma boa grana em cima do meia uruguaio, ou vai ficar com o jogador, mas vai perder o jogador de graça futuramente e nem tem a certeza que ele continuará rendendo aquilo que ele consegue render atualmente. Então, o River Plate já aceita vender, o Flamengo está extremamente otimista para conseguir essa contratação. Arrisco a dizer que o De La Cruz pode ser a primeira contratação do Flamengo para 2024, porque as negociações estão em andamento, estão avançando cada vez mais. Veneval